Para você que nos acompanha a cada 15 dias no canal do Arena de Ideias, eu sou Liliane Pinheiro, CEO da Oficina Consultoria, e é sempre uma satisfação enorme poder vir aqui no nosso canal para apresentar para vocês sobre tendências, sobre comunicação, liderança, gestão e inovação. E nesta edição especial, falamos com vocês diretamente de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade em Minas Gerais que recebe o maior festival de criatividade e de economia criativa da América Latina, o Hacktown. O Hacktown, um evento que já nos recebe pela terceira vez, e hoje aqui eu estou com os nossos anfitriões. Então, é um bate-papo para poder a gente falar um pouquinho sobre o que é o evento, para você que quer entender por que o interior de Minas abriga esse festival, o que ele tem de tão relevante, a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. E, obviamente, para trazer esses cenários, nossos anfitriões têm muito a colaborar, e eu gostaria de começar apresentando cada um deles. E aqui à minha direita temos o João Rubens, que ele é criador do Hacktown. E aí o João vai poder se apresentar melhor. E do meu lado esquerdo, o Rogério Abranches, que é professor e lidera todo o processo de inovação e de empreendedorismo aqui do Inatel, que é a sede, uma das locações do Hacktown aqui em Santa Rita. Então, vou abrir agora para os nossos convidados se apresentarem, falarem um pouquinho sobre eles, e daí a gente começa a conversa. Pode ser, João? Se Maravilha. apresente, por favor. Perfeito. Todo mundo está curioso em conhecer o Hacktown e quem é que criou esse evento maravilhoso. Bom, meu nome é João Rubens, sou natural de Santa Rita do Sapucaí. Morei muito tempo no Rio de Janeiro, 15 anos, né, mas já estou há mais de 15 anos aqui em Santa Rita também. Sou cria de Santa Rita, né, no sentido de ter participado de tudo que a cidade fornece, né, desde a formação na escola técnica, que eu acho que claramente a gente vai passar hoje aqui, porque não tem como falar de Hacktown se não tem como falar, não falando da história de Santa Rita, e não tem como falar da história se não falar da Escola Técnica de Eletrônico Francisco Moreira da Costa. Mas sou formado na Escola Técnica de Santa Rita, fiz Inatel também, fiz a minha vida inteira aqui. E nesse processo, né, foi onde eu me encantei com o empreendedorismo, com inovação, por todos esses elementos ali que, né, imagino que todos aqui presentes também compartilham dessa sensação. E foi ali, né, dentro desse ecossistema tão vivo que eu, né, mais os meus dois sócios, iniciamos o projeto do Hacktown, que começou lá pequenininho, em 2015, recebendo, no planejamento era de receber 50 pessoas, acabando recebendo 600 pessoas na primeira edição, e hoje aí tendo 15 mil pessoas, né, participando do evento, usando a cidade inteira e usando o Inatel, né, não só a estrutura, mas estrategicamente um super parceiro nosso que fornece a possibilidade do Hacktown acontecer de verdade nessa essência toda em Santa Rita do Sapucaí. Maravilha. E aí aqui, então, vou passar para o Rogério, para que ele se apresente e diga, né, o papel da universidade no incremento à inovação e ao empreendedorismo. Que é isso que você representa hoje nessa discussão para a gente, Rogério. Tá bom. Oi, pessoal. Adorei o convite para estar aqui. Também, assim como o João Rubens, sou de Santa Rita do Sapucaí. É bom a gente frisar isso, porque isso não é muito comum no nosso ecossistema, né? A gente atrai pessoas do Brasil inteiro e do mundo que vêm estudar nas nossas escolas, são inoculados aí com o bom vírus do empreendedorismo, empreendem, ficam por aqui, constituem famílias, constituem suas empresas e ficam por aqui. Bom, eu tive o privilégio também de participar desde a criação do Vale da Eletrônica na década de 80, quando Santa Rita do Sapucaí ainda era mais um município entre os 853 pequenos, a maioria deles municípios de Minas, e foi na década de 80 que ocorreu esta virada, como já dizia o João, muito passando pela questão da educação tecnológica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas criação da escola técnica de nível médio, que nós chamamos aqui da ET, primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. Então, imaginem vocês, década de 80,
todo adolescente, todo jovem no Brasil que queria estudar eletrônica, não tinha outra alternativa, tinha que vir para Santa Rita. Na sequência, a criação do próprio Inatel, onde nós estamos, primeiro curso de engenharia de telecomunicações no Brasil, todo jovem que queria estudar engenharia e telecomunicações tinha que vir para Santa Rita, e um pouquinho adiante, a criação, que virou bastante o jogo aqui para nós, mais um divisor de águas, nós temos vários, o evento que criou o Vale da Eletrônica, que eu falo daqui a pouco. Bom, acho que eu já falei um pouco disso. Sou professor e atuo na área de empreendedorismo e inovação, sobretudo num programa que o Inatel tem desde a criação do Vale da Eletrônica, chamado Inatel Startups, onde, entre outras frentes, cria-se muitas startups dos alunos dentro da nossa instituição. E o que é interessante, e para mim foi muito inusitado, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou mineira, do interior de Minas, uma cidade distante daqui, mas que tem mais ou menos o mesmo porte, né? 30 mil habitantes, eu acho que Santa Rita tem 40 mil, né? E recebe 15 mil só com o Hacktown, né? Então tem um incremento de população aí durante esse período. E eu falava com a equipe que quando a gente entra em Santa Rita e quando você entra em cidades de Minas, o aspecto da cidade, as casas são muito parecidos, né? E eu me senti em casa há 3 anos, quando foi a primeira vez que a gente esteve por aqui, né? Estar dentro da universidade foi algo também bem interessante, né? De perceber muitas vezes que o setor empresarial, o setor turístico, como é o caso agora, né, do Hacktown, pode sim ser impulsionado pela educação. Então, isso é bem interessante. E aí, João, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, como que surgiu a ideia de se pensar esse festival, né? Os festivais de inovação e de criatividade têm crescido muito, né, no mundo todo. Tem lá o SXSW em Austin, nos Estados Unidos. A gente tem percebido também no eixo Rio e São Paulo, ampliado muito, né, a presença de grandes eventos globais, vindo incrementar essa discussão da inovação no Brasil. Como é que surgiu? Porque não é de agora, né? O Hacktown tem trazido um posicionamento mais forte nos últimos anos, mas é uma ideia que já não é tão nova, não é isso? Como é que surgiu? Bom, então, é engraçado porque falar dessa posição que a gente está é muito confortável, que é do presente, né? E olhar para o passado, parece que eu vou poder contar aqui que existiu o método, que existiu, a gente idealizava que ele fosse assim, assim, assim. Mas, na verdade, foi uma construção. Ele surge justamente de uma comunidade fervendo sobre empreendedorismo, sobre conexões, todo mundo querendo se encontrar, né? Santa Rita tem muitos empreendedores, como o Rogério estava falando, são mais de 150 empresas, e a gente queria fortalecer o ecossistema de Santa Rita. E eu estava na faculdade e me encantei ali por alguns eventos de inovação, como o Startup Weekend. Eu participei de um em 2014, se eu não me engano, e depois daquele evento, eu falei, cara, eu preciso fazer um em Santa Rita. E aí eu chamei uma galera, a gente organizou um Startup Weekend e começamos a fazer vários outros eventos. E nessa, um dos meus sócios hoje, que é o Marcos Davi, participou desse Startup Weekend, se encantou, e depois ele chegou e falou, cara, eu quero participar, organizar com você. A gente começou a organizar eventos junto, e num desses eventos, a gente chamou um cara para ser mentor, que era o Carlos Henrique, que também hoje é nosso sócio. E o Carlos, diferente da minha bio, né, que vem da engenharia, o Carlos é publicitário. E em 2014, ele saiu, ele tinha acabado de decidir voltar para Santa Rita do Sapucaí, depois de vários anos em São Paulo, e ele tinha acabado de voltar de Austin. Então, quando ele volta para Santa Rita, ele encontra a cidade fervilhando de coisa de empreendedorismo e inovação, e ele voltando de Austin com a experiência, falou, cara, ele olhou para a cidade e falou assim, uma cidade charmosa, fácil de andar, que tem todo esse pique do interior, mas tem tudo sobre o que está rolando de novo na cidade grande, na perspectiva de tecnologia. Então, vamos fazer alguma coisa, né? E aí a gente senta, nós três, e a gente define ali, rodar a primeira edição do Hacktown, que era uma coisa muito simples, assim, era tipo, a gente visitou 3 pontos na cidade, que eram 2 bares, numa rua que hoje nem está no percurso do Hacktown,
Mas é uma coisa interessante, né, que hoje a gente está no Inatel, mas as 2 ou 3 edições, as primeiras edições do Hacktown, nem tinha chegado no Inatel. A gente ainda estava na praça, só porque era pequenininho, né? Mas aí a gente decide fazer a primeira edição do Hacktown em 3 pontos na cidade para 50 pessoas. E a gente começa a divulgar, pô, vamos, tal. Só que essa edição já se torna uma edição de 600 pessoas em 15 lugares na cidade. Que ano foi esse? Foi 2015, se eu não me engano. Sou péssimo de data. Mas, e aí a gente organiza e percebe, naquele momento, fala, cara, teve uma aderência muito interessante isso aqui. A gente decide fazer a segunda edição, só que a gente errou algumas coisas, né? Por exemplo, o evento ele aconteceu em fevereiro, no sábado. E aí foi o dia inteiro de um calor gigante e à noite caiu uma chuva, né? E a gente percebeu, falou, cara, a gente precisa mudar esse evento para o segundo semestre. Só que o segundo semestre do outro ano seria muito longe, né? A ponto da gente perder a marca que construiu, ter que reconstruir. Então a gente decidiu fazer mais um Hacktown aquele ano. Então foi o único ano que a gente teve 2 Hacktowns rolando. E aí essa outra edição já foi para 1.200 pessoas. E aí foi assim, a gente percebeu que a gente tinha encontrado alguma coisa muito interessante. Muito bacana. E é interessante tanto que, assim, hoje a gente percebe uma atmosfera das empresas, das pessoas, das marcas, dos indivíduos, né, querendo se conectar cada vez mais com essa experiência, né? Então, você diz que havia uma atmosfera borbulhando, ou seja, uma oportunidade grande para isso tudo acontecer. E você, Rogério, falou muito sobre a perspectiva de termos uma demanda também reprimida do empreendedorismo e da inovação. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho sobre como é que acontece esse grande start de Santa Rita, e aqui muito liderado pelo Inatel e pela área de empreendedorismo. Como é que isso acontece e como é que isso atrai o eixo Rio-São Paulo e os outros estados? Eu sou de Brasília e estou aqui, né? Então, de Brasília morando, né? Apesar de ter nascido em Minas, há mais de 30 anos moro em Brasília. Então, o que conecta essa galera com a experiência de inovação aqui do Polo de Santa Rita? Sim. Com a criação do Vale da Eletrônica, que muda isso aqui para nós, que é década de 80, especificamente 86, começam, a partir daí, imaginem vocês, vários pesquisadores do tema, da área, começam a olhar para Santa Rita e a fazerem pesquisas. Então, hoje nós temos muitas teses de doutorado, dissertações de mestrados, artigos científicos, estudando Santa Rita do Sapucaí nesse período. Foi o que aconteceu aqui. O professor Fernando Dolabella, que é o primeiro pesquisador do Brasil que começa a trabalhar em empreendedorismo em universidades, ele tem uma tese dele que ele diz o seguinte: Santa Rita é uma anomalia. E aí eu sempre pergunto para ele, né? Eu perguntava antes, hoje não pergunto mais. Por quê? Ele fala porque muitas outras cidades do mundo tentaram fazer algo muito parecido, talvez até um pouco mais organizado, e isso não evoluiu, né? Então, assim, a gente tem lógicas e pensamentos e teses das mais distintas. Mas tem uma tese de doutorado, por acaso, de um professor do Inatel, já foi professor do Inatel e foi presidente da Fundação Mantenedora do Inatel, o professor José Geraldo, que quando eu li achei muito interessante, fui falar com ele. A tese dele, o core da tese, ele passa pelo seguinte: em Santa Rita, os sonhos foram encarnados. Aí eu fui falar com ele há muitos anos, ele disse, poxa, eu estava, acho que na USP, terminando, e para fechar a minha tese, que eu estava estudando ecossistemas, e o locus de pesquisa era Santa Rita, o meu orientador disse o seguinte: enquanto a gente não responder, ou ter um start para responder, por que Santa Rita deu certo, o professor Dolabella, lembrando, fala que é uma anomalia, a gente não segue. E ele disse que ia, estudava muito e trazia vários componentes técnicos. Aí ele falava, não, em vários lugares do mundo tem isso e não deu certo. Ele trazia outras coisas e tal, até que eles chegaram a uma conclusão lá, de uma forma inusitada. Ele falou, bom, eu acho que lá os sonhos foram encarnados. Aí o orientador falou, cara, é aí, vamos por aí para fechar a tese. E aí, gente, Dona Sinhá Moreira, muito rapidamente, uma mulher, naquele momento, década de 50, cria uma escola técnica em um lugar
inusitado, década de 50, para nós irmos a São Paulo, era estrada de terra. Como que ensina eletrônica? Como que explica para as pessoas o que é eletrônica? Então, algo assim que daria um bate-papo à parte. Professor José Nogueira Leite, um grande pensador que não tinha o dinheiro que a dona Sinhá tinha, que ela era filha de cafeicultores. Mas ele entendia que para o Brasil se desenvolver, era necessário desenvolver as telecomunicações. Então ele idealiza 5 institutos de telecomunicações em algumas regiões do Brasil. Passando aqui pelo sul de Minas, alguém diz para ele, tem uma cidadezinha aí que parece que plantou uma semente de educação tecnológica. Ele vem aqui, nós estamos falando de 1965, apresenta para a comunidade, que era uma comunidade agrícola e agropecuária, o projeto de um instituto de telecomunicações, e essa comunidade diz para ele, o senhor vai construir o primeiro instituto aqui. Nasce o Inatel. Na sequência, uma outra faculdade pequena, mas muito boa que temos aqui, de administração e informática. Mas aí vira uma cidade estudantil, pessoas do Brasil inteiro vêm estudar, mas no dia seguinte da formatura vão embora. Por um motivo simples, não tem emprego aqui, de tecnologia. Passa um prefeito por aqui, olha um outro sonho encarnado, pela prefeitura, inquieto, e diz, uma fuga de cérebros imenso no nosso município, ninguém gera riqueza aqui, estuda aqui e vai gerar riqueza em qualquer outro lugar do mundo. Ele procura o diretor do Inatel à época, professor Navantino, outras pessoas também inquietas, e tem a ideia de começarem a criar o que hoje nós chamamos de um ecossistema, para que esses alunos, quando se formassem, começassem a criar as inovações e suas próprias empresas aqui. Nasce aí o Vale da Eletrônica, fazendo claramente uma alusão ao Vale do Silício na Califórnia. Então, várias pessoas, eu destaquei alguns deles, se a gente der um pulo para hoje, o João Rubens, o Marcos Davi e o Carlos, são pessoas que estão encarnando esses sonhos, né? São pessoas que levantam a mão e falam, nós sonhamos acordado, aquele sonho que a gente sonha acordado, mas nós queremos fazer. E fazem esses sonhos. Né? Meu Deus, essa história é linda. Sabe que eu não conheci em profundidade. Alguns trechos já haviam sido contados, mas essa história de encarnar sonho, e você usou muito a palavra de inquietos, né? Então, ou seja, tem uma energia individual e uma energia coletiva que impulsiona essa cidade a fazer as coisas acontecerem, né? E você disse que tem pessoas muito marcantes, entre elas a Sinhá Moreira, uma mulher, né? Uma mulher, ou seja, por trás dessa história de empreendedorismo tem uma mulher, né? E isso deixa a gente muito feliz e acreditando que pessoas, sonhos e inquietos podem aí impulsionar, como impulsionaram aqui o Hacktown e como impulsionaram Santa Rita, né? E aí, João, eu queria que você fizesse agora um balanço para a gente, né, do evento. E o que eu percebo, depois de 3 anos, é que o número de marcas e a quantidade, não só a quantidade, mas a qualidade de patrocinadores tem ampliado, né? O que você tem percebido que motiva essas marcas, como o Banco do Brasil, enfim, Claro, enfim, vocês têm inúmeras marcas aqui, até se você quiser citar. O que você acha que atrai para esse festival? Eu acho que tem um ponto que a gente está focando muito no Hacktown, que é a autenticidade, assim. Eu acho que fica muito mais fácil para uma marca querer se posicionar e mostrar a liderança que ela tem em alguns aspectos que para ela é interessante, seja na sustentabilidade, na energia, na inovação, na criação de novas tecnologias, quando ela fala num ambiente verdadeiro, assim. E o Hacktown ele está abraçando muito uma perspectiva de ser um evento que trata a inovação, mas uma inovação que a gente chama de inovação à brasileira. Que a gente entende a importância de importar os debates que estão rolando na Europa, rolando nos Estados Unidos, mas não deixar de atrelar isso à realidade brasileira. Porque não adianta nada a gente ficar discutindo como se os nossos desafios fossem os mesmos de outros continentes, né, que não são os nossos. E trazer isso para uma realidade do Brasil é muito importante.
E aí, então, quando a gente olha a inovação que é discutida no Hacktown, a gente gosta de dizer que é uma inovação holística, que é uma inovação que olha na perspectiva da empresa, da sociedade, do ecossistema inteiro que ela atinge, e isso é muito importante, porque a gente consegue fazer um debate mais conciso. E aí, o que acontece? Quando as marcas entendem que elas precisam demonstrar a liderança delas, estar no Hacktown faz muito sentido. Porque o nosso público não é um público óbvio. Eu falo que o Hacktown é um festival não óbvio, feito para pessoas não óbvias. Por quê? Cara, sexta-feira, se você tiver interesse, você está em São Paulo e quer vir no Hacktown, você não pode mais. Não é aquele negócio impulsivo que você pega o Uber e vai se você quiser. Quem quer vir no Hacktown é porque quer muito. Porque é uma decisão mais complexa de tomar. Então a galera que vem é uma galera que gosta de ser a primeira a falar, a primeira a saber, a primeira a sentir, a primeira a contar para todo mundo. E aí é importante, então, se você quer contar uma história da tua marca que realmente se permeie, o Hacktown é um bom lugar. Primeiro, por causa das pessoas, e segundo, por ser um lugar autêntico e verdadeiro. Então, o que a gente está contando aqui é de verdade, né? E isso faz com que as narrativas, as histórias que a gente conte, sejam também mais aderentes, sabe? E aí, eu acho que dentro desse contexto, né, esse ano foi muito legal, porque a gente escutou várias marcas falando com a gente, assim, pô, João, o budget esse ano estava apertado, a gente precisava escolher um evento e a gente escolheu o Hacktown. Porque aqui faz sentido a gente estar, sabe? E como a gente constrói um ambiente verdadeiro, a gente brinca muito, né? Tem 50 palcos. Mas o que são os palcos no Hacktown? Cara, os palcos são restaurantes, bares. Muitas vezes não são palcos. E isso não parece ser bobeira. Mas quando você constrói um evento que desafia mesmo o sentido de palco, você desafia também o sentido de palestra. Para elas não serem tão monólogos e sim serem diálogos, que é o importante. Quando a gente convida a públicos diferentes e transversais a virem para o Hacktown, é justamente para que as ideias não fiquem sempre rodando nas mesmas bolhas. E quando você coloca painéis e palestras rolando num restaurante, onde a pessoa pode simplesmente falar assim, eu não concordo. Ou, pô, tem um negócio que eu ouvi que agrega ao que você está falando. Isso não é normal em todos os ambientes. Normalmente você não tem essa possibilidade de gerar diálogo. É como se o evento fosse só de respostas e as pessoas estão lá para falar o que são as respostas. E eu falo que o Hacktown não é um evento de respostas. Ele é um evento de hipóteses, de ideias. E elas podem ser até contrárias. Mas um mundo, por exemplo, que a gente vive, onde tudo muda tão rápido, existem tantas opções de mundo e vida que a gente pode seguir, considerar que as respostas são iguais para todo mundo também é errado. Então, quando a gente fala que são 15 mil pessoas no Hacktown, são 15 mil experiências diferentes. E quem vai definir a experiência que você vai ter é você, baseado no que você sente que precisa descobrir. Seja na perspectiva de pessoa física ou jurídica. E a gente tem desses dois mundos no Hacktown. Então, quando esses diálogos acontecem aqui dentro, de uma forma tão verdadeira, tão aberta à construção em conjunto, num ambiente verdadeiro, de usar uma cidade que tem toda essa história, faz com que essas narrativas das marcas sejam muito mais perceptivas. Eu falo que se eu perguntar para vocês, por exemplo, me fala 5 stands de algum evento que teve, é muito mais difícil de lembrar, porque, cara, é um stand. Sabe? E as experiências que a gente tenta construir no Hacktown é menos construir algo, assim, é subir uma estrutura e sim criar uma experiência. A gente não tem aqui, tipo, 1 milhão de marcas, muitas vezes, assim, mas a gente tem experiências mais profundas, que é a essência do Hacktown. Né? E esse é um desafio até, porque às vezes a gente recebe marcas que chegam pra gente e falam, pô, cara, quanto que é o método do stand? E a gente tem que trabalhá-las para entender o seguinte, cara, não é só sobre metragem, é sobre uma coisa maior. A gente precisa te ensinar como é que o Hacktown acontece para que a construção da tua experiência e os objetivos de marca que você tem sejam alcançados nesse ambiente do Hacktown. Porque se a gente conseguir, o seu resultado vai ser muito mais impactante do que simplesmente subir uma estrutura. E você tocou num ponto muito importante, porque a gente que lida com reputação sabe que comunicar não é aquilo que eu quero dizer ou intervir, mas sim o que a minha comunidade, o meu público e o meu stakeholder precisa. Né? Então, eu acho que primeiro a ideia do Hacktown ele criou um grande senso de pertencimento que gerou uma grande comunidade. E subcomunidades. Né? Você tem várias tribos, mas todas elas fazendo parte dessa tribo que você descreveu muito bem, de gente não óbvia, né? Que está buscando o não óbvio, e que, no fundo, é a conexão, são as relações,
as trocas e esse ambiente. E para a gente da oficina, que vem aqui pelo 3º ano, mas é a primeira vez que a gente faz uma intervenção, e aí queria muito agradecer a vocês pelo espaço aqui e também agradecer aos nossos parceiros da Compass Colab, que estão aqui conosco todos esses dias fazendo a captação e nos ajudando aqui em todo esse conteúdo. E toda a equipe da oficina, a gente trouxe esse ano 22 pessoas, né? Então, eu falei que no ano passado eu não ia trazer mais ninguém, cada um que viesse. A gente trouxe 22, uma caravana maior do que no ano passado, né? Então, para a gente, de fato, isso que você fala, João, é esse o significado. Por que estar no Hacktown? Né? E tem um cliente nosso, que é o Banco do Brasil, que participa pelo 1º ano. Sim. E aí eu fui tentar entender com eles. Gente, né, por que vocês demoraram tanto para vir? Né? Perceberam que tem esse espaço de conversa. E trouxeram, inclusive, para cá um produto que tem mais a ver com esse stakeholder, que foi o cartão, que foi o Livelo e tudo mais. Então, ou seja, é também uma forma de impulsionar um novo paradigma sobre as ações de ativação e de relacionamento com os públicos, né? Então, e é naquilo que a gente acredita. A comunicação acontece, eu crio o ambiente, vejo quais são as narrativas que estão colocadas e introduzo a minha narrativa de acordo com a daquele ambiente, daquela comunidade. Então, eu acho que isso fortalece muito o evento. O evento só cresce, né? Exatamente por esse espaço de ser verdadeiro. A gente quis montar uma arena no presencial aqui, né? Esse nosso Arena de Ideias, que você já acompanha aí a cada 15 dias no ambiente virtual. Você está nos assistindo no virtual, mas tem muita coisa aqui no presencial acontecendo e está sendo incrível aqui nesse penúltimo dia do Hacktown, né? E para a gente começar a encerrar aqui a nossa discussão, eu queria que você falasse, Rogério, um pouquinho para a gente, né, sobre esse ecossistema do empreendedorismo, né? E, obviamente, para ser um ecossistema, tem toda uma estratégia de métodos, de processos, de ferramentas para se aplicar. O que projeta e torna exemplo, né, desse polo de Santa Rita para o Brasil e para o mundo? Legal. Como o João disse, a gente está num lugar que não é óbvio, as coisas não são óbvias, e por isso a gente gosta muito disso, é isso que nos impulsiona. Mas, assim, até para valorizar todos os nossos atores aqui, a nossa vida não é fácil, né? A gente precisa fazer muita coisa também que não é óbvia, para a gente atrair todos os ingredientes que a gente precisa para levar adiante o nosso ecossistema, né? O Hacktown é um evento tão diferente que é por isso que ele atrai. Não dava mesmo para ser um evento comum, padrão, senão não ia atrair em função de todas as dificuldades que a gente tem até para vir aqui para Santa Rita. A gente não tem um aeroporto, por exemplo, né? Se a gente for falar de algumas barreiras técnicas aqui. Então, a gente precisa realmente, e nós temos uma preocupação muito grande, como ecossistema Santa Rita do Sapucaí, de não deitarmos em berço esplêndido. Nós temos uma clareza muito grande. Nos últimos anos, a gente tem feito uma reflexão grande sobre isso, de que somente o que nos trouxe até aqui não nos leva adiante, né? Talvez o Hacktown seja um grande exemplo disso. Vira essa roda, mais uma vez, alguém já disse, me desculpe que eu não estou lembrando para dar o crédito aqui, mas você que está nos ouvindo certamente sabe quem é, que existe uma forma de fazer a história e uma forma de contar a história. Então, aqui em uma posição de contar a história, eu olho o Hacktown, eu olho um festival que teve paralelo com o Hacktown, menor do que o Hacktown é muito maior, que foi o Cidade Criativa, Cidade Feliz. Eu olho alguns feitos do Inatel e de outras instituições e entendo que nós precisamos, que nós estamos nesse momento prototipando a 4ª hélice da tríplice hélice, que a gente sempre rodou muito bem. E como eu enxergo a 4ª hélice, a minha perspectiva? A gente está inserindo uma comunidade nessa 4ª hélice que obrigatoriamente não estava nas outras 3 hélices, governo, empresa ou instituição. O Hacktown faz isso, traz muito essa outra comunidade, também a comunidade que a gente pode chamar aqui de uma comunidade mais leiga, mas muitas outras comunidades.
E a gente está olhando muito para isso e dizendo o que nós podemos tirar de outras iniciativas daí. É o momento da gente estar rodando isso. Pessoal, só para falar um pouco, eu comecei dizendo aqui que a nossa vida não é fácil, né? Mas não nos resta outra coisa no ecossistema de Santa Rita do Sapucaí do que a gente se reinventar o tempo todo. 2005, nós fomos a primeira instituição que fez a primeira transmissão da TV digital no país. 2017, nós fizemos aqui no Inatel a primeira transmissão 5G do país. Como uma entrega de um resultado de pesquisa, a gente ligou 2 ministérios em Brasília e fizemos 2 ministérios falar um com o outro numa transmissão 5G. Há 4 anos nós estamos pesquisando 6G, liderando as pesquisas de 6G no Brasil. Os nossos pesquisadores aqui no Inatel estão com uma expectativa muito grande, que talvez a gente consiga dar uma contribuição global para o mundo, desta vez, com as pesquisas do 5G. Muitos outros feitos grandiosos nós já fizemos no nosso ecossistema. Não é porque nós escolhemos, não nos resta outra coisa. A gente precisa fazer coisas grandiosas, né? E eu olho para o nosso futuro hoje, não com muita clareza em relação ao que nós vamos fazer, mas com uma tranquilidade, dizendo que assim, nós continuamos inquietos e acho que nós vamos conseguir enxergar e executar e realizar novos caminhos, assim como o Rectal tem feito aqui nesse momento. E esse momento, o tempo todo, pensando que pode fazer diferente, sair da zona de conforto o tempo todo, né? Que é o que tem impulsionado muito o nosso mundo, as empresas e tudo mais. E para fechar, João, eu queria que você fizesse um balanço rápido do que foi o festival, quantas empresas, quantas ativações. Tem algum número aí que você consiga trazer para gente? Cara, vou ser sincero, assim, a gente ainda não fechou. Não acabou ainda, o Hacktown vai até amanhã. A gente está conversando ali com a prefeitura, até para poder mapear esses dados até de movimentação financeira para a cidade. Para a gente é super importante, né? Falo sempre que tem 2 levas que a gente gosta muito de ver. A primeira, para a sociedade em si, onde, né, a cidade, a primeira é financeira, mas eu acho que não é mais importante. Eu sempre falo que o Hacktown é como se fosse uma chuva, e a partir do momento que a chuva vai embora, as árvores nascem. E é uma oportunidade da gente conseguir mostrar um case de uma cidade pequena que consegue fazer diferente. Mais de 50% da população brasileira mora em cidades menores também, não nas grandes capitais. E a gente sente que cada uma delas tem uma autenticidade que pode ser aproveitada para construir experiências tão diferentes quanto o Hacktown, assim. E é sempre um convite. E para que as pessoas possam criar, muita gente chega e fala, putz, eu quero fazer um desses na minha cidade. A gente sempre incentiva, porque o Hacktown ele não nasce porque a gente não pegou tipo uma ideia e instalou na cidade. A gente construiu através da história e das raízes que a cidade tinha os elementos para poder surgir o Hacktown, né? E então por isso que é sempre difícil desvencilhar a história da cidade com o Hacktown. Isso é muito louco, porque são poucos os casos, para não dizer assim, eu não conheço nenhum, mas para não dizer que não tem, mas são poucos os casos que eu conheço que a empresa se associa tanto à história e à cidade, sabe? Ao ponto de eu falar para vocês que, eu tenho que me preocupar tanto quanto o diretor de grandes multinacionais, ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com o padre da cidade. E a gente tem que tratar os dois iguais, porque a gente está falando de relações e stakeholders que estão envolvidos nessa construção que a gente tem que ter, sabe? E é isso, assim. Então, assim, de marcas, eu acredito que a gente esteja falando de mais ou menos umas 30, se a gente falar de um layer 1 ali, das mais importantes. E isso tudo movimentando toda a cidade, né? No ano passado, a gente já percebia uma grande movimentação em vários pontos. Este ano, assim, eu não consigo dizer onde não tinha gente e onde tudo não lotado. tinha ativação. Né? E o que a gente vê, a hospitalidade. Né? O que a gente vê, a cidade, isso já é do DNA, isso obviamente não foi construído. Não. Mas isso sendo um ambiente muito, né, propício para que a gente que vem de fora se sinta em casa, como eu me senti.
né? Então hoje tem a padaria aqui que a gente desce, a Central Pães, que eu tenho uma torta deliciosa que eu já fiz todo mundo comer aqui, que me lembra a torta da minha avó, né? Então esse tipo de resgate também emocional, afetivo, que a gente percebe na padaria, na farmácia, né? No mercado, lá na feira, na Capivara, que a gente está contando a história, né? Então, pessoal, é mágico realmente isso que a gente vivencia aqui. E espero que todos esses conteúdos que a gente gravou aqui ao longo desses dias do festival sejam relevantes para você que nos acompanha aí virtualmente. Quero fazer um convite para que conheçam Santa Rita, conheçam o Hacktown, conheçam o Inatel, a história da tecnologia, do polo tecnológico que essa cidade abriga e desse evento grandioso e que inspira muitas lideranças e muitos especialistas a participarem. Até só para finalizar, quem tiver mais interesse, assim, é legal porque o Santa Rita é uma cidade que trabalha, por nosso histórico muito tecnológico, a gente é muito perfeccionista. Então, os produtos que a gente faz, sempre a gente quer fazer o melhor, quer chegar. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma base, às vezes, de tanta parte de humanas, de jornalismo, de publicidade. E a gente fala que tem galinha que não bota ovo, mas sabe cantar muito bem. Tem galinha que bota ovo, mas não sabe cantar. E o Hacktown ajuda muito Santa Rita a poder explicar essas histórias para o mundo, né? E eu só queria fazer um adendo que tem a história da Luzia Renault, que é a Cia Moreira, tem um livro dela chamado Cia Moreira, Uma Mulher à Frente do Seu Tempo, que conta isso tudo, que assim é muito mais profundo, e é maluco, assim, galera, de verdade, é muito legal. E também tem um livro, né, do Vale da Eletrônica, explicando o contexto todo da cidade, né? Então é um case que, né, quem tem interesse pode explorar mais sem problema nenhum. E é muito bom o Hacktown poder contar essa história, né? Porque contando essa história é que a gente fortalece a força dos pequenos municípios, né? E leva essa história para as grandes cidades, né? A gente vive um movimento importante, né? De voltar às origens, de trazer a discussão sobre o significado do que é de fato pertencer, e as cidades pequenas de fato têm um impulsionamento muito grande nisso. Então a gente chegou ao fim. Queria agradecer aos nossos convidados, o João, Rogério, agradecer toda a hospitalidade da cidade, aqui no Inatel, toda a estrutura do Hacktown que funcionou muito bem. Assim, a gente só tem a agradecer de fato por mais essa experiência aqui nessa cidade. A você que acompanha o Arena de Ideias, te convidar para acompanhar todos os nossos conteúdos e continuar ligado na nossa programação, que tem o objetivo de trazer tendência, inovação, comportamento, enfim, tudo que é importante a gente se conectar nesse mundo em constante disrupção. Então, te agradeço e até a próxima. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.